Olá, eu sou Yolane Caron e o nosso canal incentiva você a pintar no artesanato. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal e já deixe o sininho acionado, assim você sempre é notificado quando tem vídeo novo no canal para você não perder nenhum vídeo. Tem muitos vídeos no nosso canal, aproveite e dê uma olhada em todos eles e veja o quanto que ele ajuda pessoas no artesanato. Temos uma grande audiência aqui no canal, mas também estamos lá no Instagram, @YolaneCaron. E fazemos muitos conteúdos curtos lá no Instagram, então eu convido você para me seguir lá no Instagram. Lá eu dou muitas dicas, faço perguntas, a gente abre caixinha de perguntas, você pode colocar lá as suas dúvidas e temos uma grande interação com o nosso público do Instagram. Então eu te convido a me seguir lá, porque assim a gente pode ter uma interação maior. E no vídeo de hoje eu vou dar muitas dicas de como você pode dar uma repaginada num vaso que você já tem há muito tempo, que ele já está muito velho, mas é um produto muito bom. Um vaso de cerâmica vermelha dura muitos anos e você pode sim restaurá-lo, repaginá-lo com uma técnica nova, mais moderna. E é o que eu vou ensinar para você hoje. Então vamos lá para o passo a passo? Muito bem, eu tenho esse vaso de cerâmica vermelha, é um vaso muito bom, muito forte e já tenho ele há muito tempo e ele fica lá no tempo e tudo mais. Com o tempo, o que acontece? Aqui eu tenho uma decopagem e ele vai saindo, já é uma pintura muito antiga e a gente pode sim reaproveitar tudo isso. Qual é o primeiro passo? Dá uma boa lavada nele, já fiz isso, limpei, lavei, deixei secar. E agora o próximo passo, eu deixei aqui para vocês verem, é tirar toda essa parte que tem a decopagem. Primeiro você tira todo esse excesso, é um trabalho que você vai fazendo para que você acabe fazendo um trabalho bacana em cima, precisa tirar todo esse excesso de decopagem. Aqui é um papel, né? E aqui também é uma pintura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar tudo isso aqui. Deixei para vocês visualizarem como ele estava, né? Isso aqui era até umas folhas verdes e já ficou azul. Então eu vou retirar tudo isso e também com o auxílio de uma lixa, depois de retirar essa parte toda aqui, com o auxílio de uma lixa, você vai tirar todo esse excesso aqui, para que quando você passe a mão aqui, não tenha textura de nada disso aqui. Então perca uns minutinhos e tire todo esse excesso de decopagem e tudo mais. A pintura aqui tá lisinho, não precisa. É só esses excessos aqui, descascou um pouquinho. Então você vai fazer todo esse trabalho de lixamento. Esse é muito importante porque o acabamento da peça vai depender de como você prepara isso aqui. Então é tirar o excesso da decopagem, lixar muito bem e eu já trago essa parte aqui prontinha. Muito bem, aqui eu já dei uma bela limpada, tirei toda a parte de decopagem antiga que tinha, o máximo que eu pude, com o auxílio de uma espátula, né? Sempre tirando com cuidado e depois uma boa lixa em tudo. Pode começar com uma lixa mais grossa, 100, 150, depois você vai diminuindo para dar um acabamento mais liso. Essa parte aqui de pintura eu não quis tirar porque a gente vai cobrir. Tirei esse espaço todinho aqui. Veja que é uma bela peça onde a gente pode recuperar. E vamos fazer um trabalho lindíssimo e você vai ver. O que aconteceu aqui? Ficou um pouco texturizado, porque aqui eu tive que entrar com a espátula, saiu um pouco de tinta que já tinha. Então tem espaços aqui, por mais que a gente lixe, ele ficou meio texturizado. Aí vem a parte de que a gente sempre tem que analisar a peça. Que técnica que eu vou usar aqui para que isso disfarce muito bem?
Então eu decidi fazer uma pintura texturizada. Teria muitas opções para criar aqui, fazer outras tantas técnicas, mas aqui vai facilitar o meu trabalho para mim fazer uma pintura texturizada. E é o que eu vou fazer aqui, junto com vocês. Que tinta que eu escolhi em usar? Como essa peça vai ficar ou no tempo ou numa área externa, você precisa se preocupar com isso. Eu optei aqui, vou optar em trabalhar com a tinta acrílica brilhante da Acrylex. Essa tinta aqui é excelente porque ela é resistente ao tempo. E ela tem aí várias opções de cores, são 20 opções de cores, vem em variedades de tamanho, vem aqui no 250 ml, 100 ml e esse potinho menor, né? Então você tem essa flexibilidade de tamanho. Qual a característica dessa tinta aqui? Ela é indicada para pinturas artesanais em MDF, madeira, cerâmica, pedra, mas a característica principal é que ela é resistente ao tempo e você pode aplicar ela com pincel, com rolinho, esponja. Então ela tem um acabamento brilhante, está prontinha para uso. Então você também pode fazer, como tem apenas 20 tonalidades de cores, elas são miscíveis entre si. Então, se eu quiser uma tonalidade mais clara, eu coloco um branco até a tonalidade que eu quero. E também, se eu quiser escurecer, eu posso escolher uma tonalidade mais escura. Então, é miscível entre si, você pode fazer o tom que você lhe agradar melhor, né? Então, eu vou aplicar essa tinta aqui com pincel macio em toda essa parte de fora aqui. Então, vamos lá? É muito importante, antes da aplicação, a gente bater bem a nossa tinta para que ela misture bem os pigmentos dentro dela. Você nunca vai usar tinta sem fazer esse procedimento, porque às vezes a tinta está guardada há algum tempo e ela vai acabando separando aqui os componentes dentro dela. Então, muito importante bater bem a tinta. Então, eu já coloquei aqui num pratinho, essa aqui é a cor amarelo pele e vamos pintar com um pincel macio. A tinta vem pronta para uso e ela tem uma excelente cobertura. Então, veja que a gente pintando ela já, na primeira demão, ela já dá uma ótima cobertura. Movimentos num sentido só e agora é só relaxar e pintar. Muito bem, a minha peça já está bem seca. Eu dei várias demãos até eu conseguir essa cobertura da cor amarelo pele da tinta acrílica. É muito importante você aguardar a secagem entre uma demão a outra. Lembrando que essa tinta, ela é própria para ficar no tempo, mas a gente precisa se preocupar com a curagem dessas demãos de tinta. Então, aguarde muito bem secar entre uma demão a outra e deixe ela nesse ponto super coberta. Eu pintei toda essa parte de baixo, por fora, todinho o vaso. Aqui eu já dei uma isolada com uma fita crepe larga, porque eu não quero que a arte fique lá dentro, não quero que a pintura que a gente faça por fora fique lá dentro. Então, eu isolei com fita crepe no limite e também vou colocar aqui um papel para que não entre também lá dentro, me certificar que a arte que a gente vai fazer não entre lá dentro. Somente para isolar essa parte.
coisa importante é que visualizando a peça, a gente percebe os relevos que tinha já a peça, né? Então, por isso que eu decidi fazer uma pintura texturizada, né? Veja que aqui aparece muito bem os relevos da peça. Então, isso vai disfarçar com a pintura que a gente fizer. A gente chama de pintura texturizada. Para isso, vamos usar uma esponjinha dessas crespas. Ela é bem crespinha e vamos umedecer. Umedecer na água, tira bem o excesso. Então a minha esponja está levemente umedecida na água e aqui eu tenho duas cores, que é a cor que eu usei de fundo, que é a amarelo pele, coloquei da mesma tinta aqui, acrílica brilhante, a cor cerâmica. Aqui eu vou dar uma misturada nessa tinta, para mim conseguir uma segunda tonalidade entre uma a outra. Então eu posso pegar um pouquinho de cada, fazer essa misturinha, e se você quiser mais claro, coloca amarelo pele, se quer mais forte, coloca o cerâmica. Eu quero conseguir aqui uma tonalidade entre essas três cores. Vou pegar, como eu tenho esse de fundo, vou pegar essa cor intermediária aqui. Coloco um pouco na esponja, posso tirar o excesso, posso tirar o excesso num outro pratinho, somente para distribuir melhor essa tinta na esponja. E aqui venho fazendo batidinhas com a esponja para obter uma pintura mais texturizada. Esse é o movimento que você vai fazer de um lado, vira a esponja do outro. Não é para cobrir o fundo, mas para dar movimento na pintura em várias posições. Procure fazer de maneira mais homogênea e sem cobrir muito a cor do fundo. Muito bem, feito isso, não precisa aguardar a secagem, nós vamos trabalhar com a mesma esponja, pode ser o mesmo lado, ou se quiser escolher o outro lado, tanto faz, com a cor apenas cerâmica. Então, coloca um pouquinho na esponja, tira o excesso na lateral, minha esponja ainda está levemente umedecida e faço mais um esponjado, mais uma aplicação dessa tinta numa esponja texturizada para dar esse efeito. Agora procuro não passar onde ele já estava na cor clara, procuro escolher um momento aqui que seja em outro local, que seja num local onde a tinta não pegou muito bem. E assim você consegue ter isso, assim você consegue visualizar onde tem a cor do fundo, a cor intermediária e a cor mais forte.
Muito bem, este é o momento sem secar ainda a peça, que eu vou incluir mais uma cor de tinta, que é a mesma tinta acrílica brilhante na cor branca. Coloquei um pouquinho aqui ao lado da amarelo pele e faço novamente a mistura, porque essas tintas são miscíveis entre si. Usando a mesma tinta, você consegue misturar e formar um segundo tom, o tom que você desejar. Faz a misturinha. Aqui eu quero uma tonalidade um pouco mais clara do que essa tinta minha de fundo. Agora eu posso usar a mesma esponja que está umedecida com água e posso escolher aqui um espaço que ainda não usei. Coloco a tinta que preparei e vamos novamente tirar este excesso e transferir para a peça. Esse momento também eu escolho algum espaço entre todas as cores que não tem muito a tinta. Vai suavizar e dar uma nova cor. Muito bem, agora, ainda sem secar a minha peça, faz uma baguncinha assim, é assim mesmo, eu vou com o auxílio de uma escova de dente, já usada, tal, você vai molhar ela na água, e aqui eu peguei uma mistura mais clara ainda do que eu preparei, Preciso estar com a minha tinta mais fluida. Até aqui nós trabalhamos com a esponja umedecida. Agora a escova tem que estar bem umedecida na água e aí ela vai diluir, fluir essa misturinha que eu fiz aqui. Essa tonalidade com uma tonalidade mais clara do que a última que a gente usou. Então, se precisar aqui usar mais um pouquinho do branco, faça isso. Então aqui você vai fazer esse movimento do dedo puxando para cá e transferindo essa tinta lá. Vai ficar diferente, texturizado, mas diferente da arte que a gente usou a esponja. A ideia é essa. Por isso que neste momento a gente forra essa parte de dentro aqui para não ir lá para dentro, porque ele vai, se você aqui quiser isolar e fazer um espaço para não ir para mais lugares, faça isso.
Muito bem, aqui vamos fazer mais uma mistura, porque a tinta acrílica, ela brilhante, ela tem 20 cores. Então aqui eu quero fazer uma cor como se fosse o rústico, então eu tenho o preto e o marrom. Então, para mostrar para vocês que a gente sim pode, as cores são miscíveis e você pode criar a cor que você desejar. É só misturar aqui o marrom, um pouquinho de preto e vai conseguindo a tonalidade que você precisa. No meu caso aqui, eu quero buscar uma cor que seja o rústico ou o marrom bem escuro, bem forte. Vai pegar um pouquinho do preto e vai fazer essa misturinha aqui. Veja que aqui a gente já consegue uma tonalidade mais próxima do rústico. E novamente com o auxílio de uma escova de dente bem trabalhada na água, você vai fazer esse trabalho, porque a gente vai chapiscar novamente para dar o último efeito que a gente quer. Veja, essa última tonalidade é que vai definir melhor essa técnica aqui. Muito bem, essa é a ideia. Quanto mais água a gente coloca na escova de dente, o pingo fica maior. Então você vai dosar se você quer maior ou menor. Eu sempre gosto de trabalhar ele mais fluido para conseguir um chapiscado maior, né? Agora é a hora que a gente sim vai secar toda essa peça. Vamos fazer a parte de baixo que não deu para fazer na mesma sequência, e aí a gente já traz ela prontinha para você visualizar. Muito bem, esta foi uma aula onde eu ensinei você como que você vai restaurar um vaso de cerâmica e deixar ele com uma cara nova. Assim você pode usar em sua casa, decorando por mais um bom tempo. O artesanato tem disso, você pode dar aquela repaginada em muitas peças de vocês, porque sim, elas têm uma grande durabilidade. Vai depender de qual técnica você escolher. Gostou do nosso vídeo, das nossas dicas e ideias? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, @iolanecaron, que lá tem muitas dicas diárias. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!